Boa noite, gente. Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Multiversando. E como diz o Coringa, somos a diversão da noite. Bom, hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, mas antes de apresentá-la, hoje vamos falar sobre literatura e eu quero que vocês deixem nos comentários, pais, crianças, eu quero que vocês deixem nos comentários se o que vocês leem, o que vocês gostam de ler, se vocês têm costume de ler, se os pais de vocês leem, se vocês leem, o que vocês leem. E olha, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder comentar, tá bom? E essa minha convidada, ela veio de Osasco, gente. Pois é, de Osasco. Inclusive, eu gostaria de mandar um beijo para minha vozinha de Osasco, Dona Nersa, que com certeza está nos acompanhando aqui. E também gostaria de agradecer aos meus patrocinadores. E também gostaria de dizer uma boa noite pro Mago. Boa noite, Andinho. Boa noite, David. Tudo Vamos bem? ter uma grande noite aqui hoje. Vamos ter uma ótima noite. Eu tô muito feliz. Você abriu já o programa naquela animação lá em cima. É essa que a gente gosta. Ok, vamos lá. Então, sem mais delongas, apresento minha convidada, Emily. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Xandinho. De nada. Vamos falar de livro, uma coisa que a gente adora, uma né? coisa que a gente gosta. Muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. Bom, Emily, vamos começar do início. Como é que você começou a ler? Quem te inspirou a ler? Quem despertou isso em você? Então, eu leio desde pequenininha. Meus pais sempre me incentivaram. Então, eles assinavam, assim, uma coleção de livros que vinha todo mês pra minha casa. Bacana. E a gente ia lendo. Então, meus pais liam pra mim, eles deixavam eu ler pra eles. Quando eu gostava de livro, eles compravam pra mim. Então, desde pequena, eu sempre fui incentivada. E aí, eu fui crescendo na escola também, lendo bastante. E, enfim, foi basicamente assim que eu comecei. E me apaixonei por esse universo todo. É engraçado, gente, porque eu também comecei assim. Minha mãe, que hoje está aqui, ela pode até confirmar. A minha mãe começou lendo para mim. E é muito interessante. Eu acho que hoje, principalmente hoje, pais que tenham seus filhos jovens, por favor, não deixem seus filhos tanto na frente da tela do computador. Lê para eles, façam eles interagirem, despertem nele o gosto pela leitura, despertem neles o gosto pela leitura, porque se quisermos ser um país melhor, temos que ter pessoas inteligentes. Sim, a leitura ajuda muito. Então, desde pequena, lendo livros assim de princesa, conto de fadas, e depois foi evoluindo para mais coisas. Isso facilitou minha vida em vários quesitos, assim. Então, ler sempre me ajudou muito. Então, desde pequena sendo incentivada. Quando eu cresci, não foi uma tortura para mim ter que ler livros. Por exemplo, para vestibulares, né? Que a gente tem que ler e tudo mais. E foi facilitando muito para vários quesitos. Então, e tem livros para todos os gostos, né? Então, a gente tem quadrinho, tem conto de fada, ficção, sim. Muitas coisas. Então, tem um livro para você em algum lugar que você vai gostar. Tem, com certeza. Por exemplo, eu comecei lendo quadrinhos. Eu comecei lendo quadrinhos da Turma da Mônica, Sim. Batman, Superman, Homem de Ferro. E vai evoluindo, então a gente vai lendo assim, começa... Gibis da Turma da Mônica. Acho que todo mundo alguma vez pegou na mão. Acho que todo mundo que é brasileiro faz isso. Exatamente. E gibis também é literatura, viu? Muitos pais assim, ai não, tem imagem, não é, mas gibi é uma porta de entrada para esse mundo incrível. E vai para quadrinhos, muitas coisas. Então é muito interessante, é bem abrangente. E é uma porta de entrada que é muito fácil para uma criança ler, né? Porque ela tá lendo, mas ela tá ali vendo os desenhos, né? Exato. Então é muito intuitivo, é uma coisa muito intuitiva. Então eu peço aos pais, principalmente você que é pai de primeira viagem, lê para sua criança, lê porque ler é muito bom e vai despertar aquele prazer na criança. Não faz a leitura ser uma coisa torturante. Exato. Então, ler antes de dormir, acho que esse é o maior clichê que tem, né? Ler para os filhos antes de dormir, mas isso funciona. O que eu posso garantir que meus pais leram para mim
quando eles não queriam ler, eu lia pra eles. Eles dormiam a maior parte do tempo, mas eles estavam lá sempre me incentivando. Então, quando eu queria um livro, comprava pra mim, né? Ou pegava emprestado com a família, alguma coisa do tipo. Então, desde pequenininha, sendo incentivada, foi passando o tempo e eu fui me apaixonando cada vez mais. Ok. Aí então a gente tem que ter uma nova geração de novos leitores, né? E às vezes, assim, o seu filho. Agora eu queria dar um alerta para as escolas. Eu sei que vocês têm que ensinar que tem que ler Machado de Assis, que tem que ler Rubens Braga, esses livros aí altamente difíceis, mas aí eu peço, por favor, gente, por favor, escolas, se a criança quer aprender a ler com o Batman e com o Super-Homem, vamos aprender a ler com o Batman e com o Super-Homem. Não fica colocando esses livros que você tem que ter um dicionário do lado para a criança ler. Eu acho que esses livros eles são importantes, todos eles são, mas também tem fases, né? Sim. Se eu tivesse lá com os meus 12 anos e me dessem na mão Machado, eu nunca mais ia querer tocar em um livro. Hoje em dia eu gosto muito de ler. Machado de Assis eu acho incrível, eu gosto muito da forma que ele conta histórias. Mas eu comecei lendo meus livros de romance, meus livros de princesa, de aventura até. Então, Percy Jackson, Jogos Vorazes, A Seleção, tudo isso foi me incentivando para hoje em dia eu gostar de Machado, Cecília Meirelles, Clarice Lispector. Então, hoje em dia eu consigo ler esses livros tranquilamente, mas eu tive uma base antes. Ok. Por exemplo, gente, eu comprei livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu comprei Relações de Narzinho e o Saci, né? Às vezes eu tinha que pensar no dicionário que eles estavam dizendo. E olha que era um livro infantil. Sim. Mas é um livro infantil de 1931. Então a leitura é um pouquinho datada, né? Exatamente. Então, tem livros assim que eles vão ser atemporais. Então, independente de quantos anos você tem, qual época você está vivendo, aqueles livros vão estar lá. E acho que são esses livros que motivam a gente a ler cada vez mais. Então, acho que um livro que marcou meu pai leu e depois ele passou para mim, foi até Harry Potter. Então, acho que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar. Meu pai leu, ele tinha todos, e aí eu fui ler e gostei mais. E provavelmente meus filhos vão ler Harry Potter também, que vai estar lá em casa. Enfim, passando assim de gerações. E assim, gente, tem Harry Potter agora, tem livro de tudo quanto é tipo. Sim. Tem livro com desenho infantil, tem livro mais para adulto. Aí eu digo assim, versões, né? Eu digo assim, publicações. Tem uma publicação de Harry Potter que é para o público infantil, tem uma que é para o público adulto. E já que a gente está falando de Harry Potter, vamos entrar na história de Harry Potter. Vamos entrar nessa história e vamos entender o que faz o público se apaixonar tanto por Harry Potter. O que você acha que é, Emily? Então, no começo, eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito com Harry Potter. Assim, ai, mas gente, é bruxo, essas coisas, eu não vou querer ler. Eu não vou ter paciência de ler isso, Exato. Tá muito chato. Achava que era assim, ai, é muito de criança, é muito feitiçozinho. Mas uma prima minha falou assim, vai ler sim, vamos ler nós duas juntas. E comecei. E é um mundo que ele te abraça, assim, de uma forma inexplicável. Então, você se conecta com os personagens, com a atmosfera. Você fala assim, eu sou uma bruxa, eu vou pra Hogwarts, tô esperando a minha carta até hoje. Tô querendo saber. Todo mundo, inclusive eu. Exatamente, tô esperando essa carta pra ver qual é a minha casa. E tem toda uma atmosfera, todo um universo completamente novo, que eu acho que isso é que incentiva as pessoas a gostarem. Então, você tem lá os seus 12 anos e começa a ler um livro e você vê um universo diferente e você se sente acolhido por aquilo. Eu acho que isso faz tanta gente gostar. Pra você, o que foi? O que te cativou mais? Pra mim, o que me cativou mais foi a presença do Dumbledore, né? Meu personagem favorito. Eu acho que ele é como se fosse o cara que chegou pra acalmar tudo, entendeu? Sim, ele dá uma paz assim no ambiente, ele chega e parece que tudo vai se resolver. E dá uma paz até em você, porque, o Dumbledore chegou, vai ficar tudo bem agora. Exatamente, então é muita emoção junto. Então você começa lá com eles pequenininho, aí do nada eles têm que passar por um monte de coisa, um monte de aventura, e o Dumbledore lá é aquele adulto que aparece assim pra salvar no começo, né? E ele é o adulto aconselhador, né? Ele é o cara que aconselha, o cara que tem paciência, o cara que entende as crianças. Exatamente. Ele é como o pai de todo mundo ali, né? Porque as crianças ficam na escola
Então acaba que ele ajuda todo mundo naquele momento. Acho que ele é uma visão assim. Eu fiquei muito triste. Não sei se é spoiler assim dá, mas. Não, gente, vai ter spoiler aqui. Desculpa pra quem não leu o livro. Se vocês não Alerta lerem. de spoiler. Exatamente. Igual o David falou aqui, alerta de spoiler. Então, se você não leu o livro, cai fora. Não, tô brincando. Fica aí que a gente vai ter um papo legal. Não vai perder a emoção dos livros ou dos filmes saber disso, mas infelizmente, né, ele morre, assim, naquele momento eu lembro de chorar, e eu acho isso muito engraçado, do fato que eu tô lendo lá, são palavras no papel, e eu começo a me debulhar em lágrimas ali, chorando e sentindo tudo que eles estão sentindo naquele momento também. Nossa, é impressionante. É impressionante o que o Harry Potter causa, né? Harry Potter, ele tem um momento de alegria, tem um momento que aparece personagem que você fala, ai, tem ódio desse cara. Sim. Tem momentos que você fala que tem personagens que aparecem, que você fala assim, nossa, adoro esse cara. Aí aparece um outro, ai, eu odeio esse cara. Uma coisa que, no Harry Potter e a Ordem da Fênix, eu fiquei com o maior ódio do primeiro-ministro, né? Sim, ele começa a colocar um monte de regra ali e o Harry passa de Eles acreditaram no mentiroso. Harry, né? Exatamente. Aí eu falei, o ministério tá sendo feito de trouxa. Sim. Sem perdão o trocadilho da palavra, porque trouxa eu sei que quem não é bruxo, mas o Exato. ministério tá sendo feito de trouxa. Exatamente. E eu acho que isso é o mais legal que os livros podem causar. Você tá lendo ali, são livros às vezes bem grandes, né, de 500 páginas, e você não percebe. Você fica tão imerso que você se sente lá dentro da escola, dentro do Ministério da Magia, você sente que os personagens estão sentindo. É muito louco, porque é um poder lindo esse da escrita, de passar todas essas emoções pro papel, assim, sentir tudo isso. Eu acho que assim, principalmente em Ordem da Fênix, eu acho que ele representa muito o que a política tá passando hoje em dia. Eu tracei muito paralelo ali. Eu não sei você, mas eu tracei muito paralelo. Sim, dá pra trazer vários livros até considerados infantis, infanto-juvenis, dá pra trazer pra realidade. Jogos Vorazes, por exemplo, é outra coleção de livro que eu acho muito boa. A gente pode fazer analogias com a política e com o mundo que a gente vive a todo momento. Então, mesmo sendo livros de ficção, assim, de fantasia até, dá pra gente trazer pro que a gente vive em vários quesitos. Porque acho que é governador que... Desculpa, eu não sei muito de Jogos Vorazes. É o governador que fala? Nossa, agora, É poser governador, assim do presidente? livro, eu não lembro. É presidente, exatamente. É o presidente Snow. Snow. Exato. Ele acho que ele reflete muito sobre a política atual do mundo, sabia? Nossa, de todo lugar. Ele é totalmente ditador, ele quer que sejam as coisas do jeito dele. E aí a gente passa pra Katniss que ela quer completamente acabar com A aquelas liberdade. regras. Exato. Então a gente pode fazer várias analogias e trazer pra cá, pro mundo atual, né? Pro mundo real, inclusive. Olha, me desculpa, mas uma analogia que eu fiz com esse presidente e a Catherine foi como se a Catherine fosse os Estados Unidos lutando contra a União Soviética. Nossa, tem muitas analogias. A gente pode fazer de tudo para querer uma revolução, assim, ela representa a luta de vários movimentos, assim, ao longo de todos os anos e tal, então. E o que você acha da introdução de livros LGBTQIA+, essas coisas assim? Você acha importante? Eu acho importante muito para representatividade, sabe? As pessoas poderem... acho que a representatividade que eu senti lendo um livro de princesa e me sentindo ela lá naquele livro e fazendo eu querer continuar a ler, é a mesma representatividade que todas as pessoas que não têm por aí vão achar nos livros. Então, acho que é muito importante ter esses personagens, essas histórias assim, para abrir os braços mesmo e falar, olha, vocês também estão aqui, vocês estão presentes, né? Exemplo de livro assim. Eu não li, mas já ouvi falar que é muito bom, já ouvi crítica. O Lobisomem de Stephen King. O protagonista é um cadeirante. Nossa, eu nunca ouvi falar. Stephen King, eu fico meio... Não conheço muito de terror, mas eu não sabia, que interessante. O protagonista é um cadeirante. Nossa, ele é o detetive, assim? Ele é o principal, o cara que vai investigar se Tudo. tem o lobisomem mesmo. Ele é um cadeirante. Nossa, que sensacional. É isso que é importante, tipo, você conseguir colocar cada pessoa com a sua particularidade dentro de algo que vai atrair, mostrar, assim, toda a pluralidade que a gente tem no nosso mundo. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre os clássicos. Você disse que você lê muito Shakespeare.
Me explica aí, porque eu não entendo nada de Shakespeare. Explica pra mim, pro público, como é que é uma obra de Shakespeare. Então, eu não li muito assim, confesso que eu li 2 livros dele, mas eu gosto bastante de teatro. Então, teatro sempre me cativou de várias formas. Então, os livros de Shakespeare são em formato de... como se fosse um roteiro. Então, você tem o personagem e tem a fala dele, não tem narração. Então, eu sou uma pessoa que adora diálogo. Então, não tem narração e você vai tendo muitos personagens assim. Então, é muito legal. E eu gostei muito. Não li Romeu e Julieta, o mais famoso. Li alguns outros. Eu li A Megera Domada e Noite de Inverno. Achei os 2 impecáveis. É bem, assim, uma coisa... não sei, você lê muito rápido. Porque... exato, porque é tudo fala. Então, os personagens só vão falando. E na minha cabeça, eu consegui imaginar a peça perfeita sendo feita. Eu achei Legal, sensacional. bacana. Gosto muito. Então, Emily, agora vamos partir para... agora eu vou através de pensamento com o mago. Então vamos lá, David. Vamos ler os comentários aí. Só um minutinho. A gente teve um probleminha aqui. Mas vamos lá. Tem muita gente falando aqui, ô Xandinho. Ó, o Paulo Santos mandou aqui, ó. Sucesso, Xandinho. Roberto Careta. Boa noite, tamo junto, um abraço. Cleia Denelli mandou, bora lá. A Denelli 76, chegando, boa noite. Muito boa noite, Denelli. Chegando aí pra acompanhar a gente, tá? A Eliane Santos mandou, sucesso, Xandinho. Você vai arrasar. A Valéria Santos Custódio. Bora! Caroline Mirella. Uhul, boa noite, galera. Mandando aqui pra gente também. Mensagem, muita gente mandando mensagem aqui pra gente. Você falou pra mim que tem uma tia sua, né? Que eu acho que mandou mensagem no último programa e eu não li. Eu juro. Como que ela chama? Daiane Denelli. Daiane Denelli, né? E ela falou que, olha, se você não lê a mensagem dela, você já sabe o que te acontece. Ô, Daiane, pode mandar a mensagem. Na hora que chegar, eu paro aqui e leio sua mensagem. Eu juro, tá? Muita gente aqui mandando... um beijo pra Emily também. Beijo! A Claudinei Brito Silva. Mandando Emily. Mandando um beijo pra Emily aqui. Mandando um pra você também, viu, Xandinho? Um grande abraço. Bora pra cima. É meu tio Ney. Tio Ney, ele mesmo. Mandou aqui mensagem aqui. Tem muita gente acompanhando. Ó, o Old School Prime. Bom demais. Né? Então, assim, tem muita gente aqui adorando esse tema. O mandou aqui, Xande, aqui é o Murilo. Acho que tá pelo... Murilo, meu primo. Isso, tá da Leila Brito da Silva aqui. A mãe dele, minha tia. Então, muita gente aqui mandando mensagem e adorando o tema. Vamos continuar, daqui a pouco a gente volta com mais comentários, pode ser? David, só uma coisinha. Pois não. Tem algum comentário daquilo que eu falei? Alguém contando a história de se lê pro filho, se o filho lê? Tem algum comentário assim? Aqui, Samsung TV mandou aqui. Samsung TV. Nossa, estamos internacionais. Até a Samsung tá querendo saber do meu podcast. Se eu errar, pelo amor de Deus, vocês me ajudam aqui, tá? Comecei a ler O Cálculo Econômico sobre o Socialismo, de ai, meu Deus. Ludwig von Mises. É um ensaio onde ele... prova que o socialismo é impraticável e qualquer tentativa de implementá-lo iria fracassar. Olha aí, o pessoal obviamente, já mandando. né, gente? Obviamente o socialismo é impraticável, assim como... então, é que nem... Eu vi historiadores dizendo que a União... a União Soviética não. A Coreia do Norte está fadada ao fracasso, porque eles estão com um tipo de regime que não dá para sustentar por muito tempo. Sim, mas é questão da ditadura, né? Que toda ditadura que começa, assim, a gente não funciona. Mas livros desse tema, assim, sobre, acho que capitalismo, socialismo, tem muito ainda. Então, pra quem gosta de história, pra quem acha interessante isso, tem pra todo mundo, né? Então, eu gosto mais da minha ficção, gosto de livros atuais, reais, assim, mas de todos os títulos, assim, a gente vai achar por aí.
distopias também, como 1984. Que falam muito. Revolução dos Bichos, assim, do George Orwell. Sim, Então, tem sim. vários que falam de forma... Na ficção, novamente, como a gente tinha falado, a ficção trata de temas reais, assim, que a gente vive até hoje. Agora. Ó que legal aqui, o Claudinei Brito Silva falou assim, ó, Murilo, eu contava do Procurando Nemo pra você ler, ela contava do Procurando Nemo. E aqui a Caroline Mirella, Emily, lembro de você pequena brincando com a gata Maia, parabéns pelo tema de vocês, estou amando. Ah, é mesmo? A gente não entrou nesse assunto. Inclusive, a minha prima, essa que passou o comentário agora, a Caroline, ela quer saber se a gata ainda tá viva. Ela tá, gente. Todo mundo se preocupa, porque eu não sei se muita gente sabe, mas quando eu era pequena, eu não cuidava muito bem da minha gata. Não, eu achava que você uma quase foi com a boneca. gata uma vez. Gente, não vamos falar do meu passado. Eu era muito pequenininha, eu não sabia, assim, cuidar da Meu Maia. passado me condena. Exatamente, eu tratava como se fosse uma bonequinha. Mas hoje, gente, eu juro que eu sei que é um animal, ela tá viva comigo, bonitinha, uma fofa, saudades da Maia, inclusive, mas está comigo até hoje. Ok. Então, vamos aqui falar sobre um livro que você me disse nas nossas conversas, nas nossas conversas que a gente teve nos dias anteriores. Vamos falar sobre um livro chamado O Menino do Pijama Listrado. Nossa, esse é um livro que mexeu muito comigo. É bem pesado, não é? Exato. Eu não sei, vou fazer uma sinopse assim. Ele trata É uma criança relatando os acontecimentos, mais ou menos assim, da Segunda Guerra Mundial. Então, livros que são narrados por crianças sempre mexem comigo. É uma forma... É muito bonito como um adulto consegue passar uma visão de criança, assim. Então, eu assisti o filme primeiro... Sou uma manteiga derretida. Chorei o filme todo e depois eu fui ler o livro e eu me emocionei muito porque você sabe que é um adulto escrevendo, você sabe que o livro é uma ficção, mas parece que é muito real e você sente tudo aquilo e fica pensando, meu Deus, e se fosse eu, e se fosse uma pessoa que eu conheço? E se fosse, sei lá, um animal meu ou... Qualquer pessoa, assim, é muito triste, mas foi uma experiência muito diferente ler um livro desse. E eu acho, enfim, achei incrível. Adoro livros narrados por criança. Tem vários ainda pra eu ler. Tem um livro brasileiro até, chamado Capitães de Areia, que é todo narrado por criança. Já ouvi falar. Não li ainda, mas já ouvi falar que é muito bom, então... meu namorado leu, falou assim, nossa, é muito legal ler e tal, então tá na minha lista pra eu ler. E, enfim, eu acho que livros narrados por criança, todo mundo deveria ter experiência de ler, porque é uma sensação totalmente diferente. É muito legal. E agora vamos falar um pouco sobre livros também que outro que mexe com a gente são livros com animais. Tipo Marley e Eu, 4 Vidas de um Cachorro. Sim. Eu assisti 4 Vidas de um Cachorro. Eu vou te falar, o choro chegou a bater aqui. Eu não chorei, mas o choro chegou a bater na garganta. Nossa, acho que animal é uma coisa que mexe muito, assim, com qualquer pessoa. Eu nunca li nenhum livro, assim, com protagonismo de animal. Assim, sem ser Revolução dos Bichos, mas isso é mais uma fábula, assim. Fábulas são muito... Sim, é muito lúdico. Exato. Mas esse, assim, mais triste, nunca cheguei a ler. Mas eu tenho certeza que se eu lesse algum... ia estar chorando horrores, ia ler a primeira página assim, ai meu Deus, meu cachorrinho. E já ia estar chorando. Falando em cachorrinho, eu gostaria de mandar um beijão e um abraço para um companheiro meu, que ele é ele é a minha terapia emocional. Eu sei que ele não está vendo isso agora, mas eu gostaria de deixar registrado aqui um beijo e um abraço para o Francisquinho, meu pastor alemão, que está sempre com a gente, alegrando nosso dia. E ele é maravilhoso. Um fofo, eu conheci já o Chico presencial, gente, ele é enorme, mas parece um bebezinho, um fofo, um lindo. E acho que é por conta disso até que livros, filmes que tratam de animais sempre pegam com a gente, porque quem tem, ou quem até não tem, ou já teve alguma vez, sempre se emociona quando tem algo do tipo, algum bichinho assim. Agora vamos falar um pouquinho sobre, se você tiver algum tema que você queira levantar, Emily, também. Tá bom, muito obrigada. Se você pode me interromper à vontade. Ô, Xandinho,
O legal é que aqui nos comentários o povo tá mandando temas de livros pro pessoal ler aqui, ó. Legal, Olha bacana. que legal. O Felipe mandou aqui, ó. Felipe Vieira Dantas. Pra quem gosta de livros de desenvolvimento pessoal, leiam Pega a Visão, de Rick Chester, eu acho que é isso, e Geração de Valores, do Flávio Augusto. Bacana. Então aí, ó, pra quem quiser e gostar desse tema, né, dá pra ler aí também. E eu acho que é legal você pedir pra que eles continuem mandando, né, Xandinho? Continuem Mandem mandando suas indicações. experiências, continuem mandando os livros que vocês leram. Nossa, muito legal. Sim, indicação é sempre bom, né? A gente sempre descobre um livro que a gente nunca ouviu falar com as pessoas contando pra gente. Eu acho que ano passado foi um ano que eu conheci muita gente nova e vários livrinhos foram pra minha lista, assim, tanto livros nacionais, internacionais, que falam de diversas coisas. E o bom do livro é que traz isso, né? Traz assunto, traz diálogo, traz bate-papo e, enfim, a gente consegue aprender muito com o outro, com os livros, é muito legal. Por exemplo, minha mãe leu um livro que já faz um tempinho sobre um cara que dá palestras, americano. Qual é o nome dele que agora me fugiu a cabeça? Mas ele é um cara que não tem nem braço e nem perna. E ele dá palestras e ele conta várias histórias engraçadas. Nossa, é muito legal. A minha mãe também leu um livro que inspirou aquele filme Meu Pai, Meu Herói. O livro Devoção, que inspirou aquele filme Meu Pai, Meu Herói. Aquele filme que tem um cadeirante que vai participar de um triatlon com o pai dele. Eu acho que eu nunca ouvi falar, mas parece a história linda. É lindo. Então, Sim. o livro que inspirou o livro O livro que inspirou o filme? O livro que inspirou o filme é muito bonito também. Eu imagino, tem muitos... Isso é muito legal, adoro quando tem um livro que depois vira filme, todo mundo conhece cada vez mais, enfim, muito bonito mesmo. Ok. Emily, agora, infelizmente, vamos ter que dar uma paradinha para os nossos comerciais, né? Porque sem eles a gente não... A gente infelizmente não pagaria isso aqui. Então, vamos aos nossos comerciais e já voltamos. Continue aí.
Bom, gente, voltamos aqui e eu tenho que fazer uma correção. Não é infelizmente que nós temos os patrocinadores. É felizmente nós temos alguns patrocinadores que precisam que a gente passe um videozinho, porque precisamos pagar esse espaço, né? Então, é isso aí. Bom, mas agora que voltamos, vamos falar um pouco sobre literatura clássica. Vamos entrar no ramo dos clássicos. Naquela parte da biblioteca que você não entra há anos e todos os seus livros estão empoeirados e você vai batendo naquilo, vai saindo todas as poeiras e vamos entrar nessa parte aí. Bom, é o seguinte, agora vamos falar sobre Sir Arthur Conan Doyle, que, para quem não sabe, é o criador de Sherlock Holmes. Sim, são histórias muito legais, né? De mistérios, detetive, assim, aventura. Eu li uma vez só, que é o Cão de Baskerville, que é impressionante. Você não acha que você pode se assustar com o livro, mas é todo um clima que é criado. A gente pensa, você se imagina ali no meio da floresta. Floresta não, né? No meio do campo, assim. Um pântano, exatamente. E, enfim, a gente se imagina nesse mundo. E a gente fica com medo, fica aterrorizada, às vezes até começa a suar um pouco assim, e no final as coisas dão certo. Mas acho que Sherlock Holmes é incrível, acho que atinge muitos públicos, de várias idades. Sim, sim. Se você é jovem, não tem paciência para livro, tem a série com o Benedict Cumberbatch, que é muito boa. Sim, e depois da série dá vontade de ler os livros, porque eles tratam dos mesmos temas do livro, só que na série. Então, também é nos tempos modernos, a série nos tempos modernos. Exatamente, então é incrível. Então, se você se interessar primeiro pela série, depois vai para os livros, porque tem muito lugar para comprar, a biblioteca sempre deve ter em várias edições diferentes, e é muito divertido. E agora eu gostaria de falar sobre um livro, que, na verdade é um quadrinho. Na verdade, é um quadrinho que eles chamam de manhwa. É um quadrinho que, assim, é um quadrinho coreano. Que se lê no sentido normal. No sentido normal Sim. que eu digo, não no sentido ocidental. Sim, é da esquerda pra direita mesmo. Jun, que trata sobre um pianista, que é uma história real. É a história de um pianista que ele é autista. Nossa, que incrível. Se vocês quiserem achar, tem na Amazon. Inclusive, a Amazon paga nós. Então tá bom, gente. Mas se vocês quiserem o livro, tem na Amazon, vocês compram, é um livro maravilhoso, é um livro que vai fazer a mãe e pai de autista, acho que chorar rios de lágrimas, é muito impressionante. O Jun, na história, ele é tão sensível que ele consegue ver que o trem está chegando pela vibração da linha do trem. Meu Deus! Ele é sensível para música, essas coisas. Então, ele sempre teve essa sensibilidade. Com um copo d'água, ele consegue ver quando o copo d'água está enchendo, quando está cheio. Ele tem essa sensibilidade auditiva. É muito bacana. Sim, essa representatividade que a gente estava falando, né? Você comentou antes sobre o livro que sua mãe estava lendo, que falava de um moço que dava palestras, que ele não tinha os braços nem as pernas. Você falou também que tem o livro que o protagonista era cadeirante. Agora, enfim, é muito bom saber que tem livros para todo mundo. Então, você vai ter um livro que vai estar falando sobre o que você precisa, vai estar falando sobre... Ou alguma coisa que você está passando. Exatamente. Ou que vai te incentivar de alguma forma. Então, isso é muito bonito nos livros, que são páginas assim que você vai lendo e você se entrega ali completamente, se apaixona por todo um universo, assim. É muito bacana. Inclusive, eu gostaria de salientar aqui que eu já... Olha, os audiobooks também eu entendo como ler um livro. Então, eu posso falar que eu já li. Eu já li o Drácula, eu já li o Frankenstein, e eu posso dizer como se cria terror em um livro, que são só letras. Você cria com a atmosfera. Com o Drácula, quando o Jonathan Harker chega no castelo e ele vai descrevendo tudo, você vai ter aquele arrepio na espinha. De tudo. Tem hora que o Drácula faz umas coisas estranhas, eles aparecem, tipo assim, ele... Dá 5 segundos ele já tá no local, aí você fala, caramba, ele tá cercado. Ou quando ele vai chegando em Londres, vai criando uma atmosfera soturna sobre Londres, Londres começa a ficar com neblina, não que Londres não tenha neblina, sempre tem neblina lá, mas ele começa a ficar com uma neblina, loucos de manicômios, eles começam a ficar malucos por conta da influência do Drácula.
Nossa, é muito bacana. É muito bacana. É muito incrível, então, falando dos clássicos, assim, então, do Frankenstein, o Drácula, esses de terror, mas também eu não sou a maior fã de terror, eu confesso que, assim, eu me assusto muito fácil, então, pra mim, os clássicos que eu mais gosto, eu ainda continuo com o meu querido Machado, meu Dom Casmurro, que eu sou apaixonada, eu falo de Dom Casmurro pra todo mundo, porque é de verdade um livro que eu gosto muito e não parece que foi escrito há tanto tempo. Machado, eu acho que é uma leitura muito fluida, assim, e que você não percebe. Ele é muito irônico e você vai lendo assim, você nem percebe. Então, Quincas Borba dele também segue no mesmo nível e é muito bom. Temos vários autores brasileiros, assim, clássicos que vale muito a pena ler. Nossa, tá até me dando vontade de ler esses caras. É incrível, é muito bom. O Machado, assim, ele conversa. Uma coisa que eu acho incrível, diferente no livro do Machado, é que ele conversa com a gente. Então, ele tá falando, escrevendo lá, e aí ele para um capítulo e fala: você, leitor, tá achando que é isso, mas na verdade é outra coisa. Então, ele brinca com você no meio da leitura. E você, assim, parece que tá conversando... A famosa quebra de quarta parede, né? Exatamente. Ele fez isso lá atrás, enfim. É sensacional e vale muito a pena começar a ler. No começo é um pouco difícil, eu confesso. É uma escrita diferente. Mas depois que você engata, assim, é uma experiência única. E olha só, ajuda pra vestibular, né? Eu, sendo vestibulana, falo um pouco disso às vezes. Mas Quincas Borba, por exemplo, é muito bom e tá na lista de vestibular aí. Então, vale super a pena. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Sim, os dois. Sim. O que significa a quarta da quarta parede? Quebra Gente, todo mundo fala isso. Eu fico... parede. Vou explicar o que significa quebra da quarta parede. Vou explicar de uma maneira rápida, porque esse é um assunto bem abrangente, então eu vou explicar de uma maneira meio rápida. Então, quebra da quarta parede, o que é? Esse termo surgiu no teatro. Porque o teatro tem paredes na esquerda, paredes na direita e a parede do fundo, né? Então tem... Aí, pro teatro, do teatro pro público não tem uma parede, né? Mas assim, fala-se quebra de quarta parede, é porque entre o público e o espetáculo tem uma parede invisível, que às vezes eles estão interagindo só na historinha deles lá. Só que às vezes eles quebram aí se fala quebra de quarta parede, porque eles interagem com o público. Eles falam, público! É tipo o filme do Deadpool. Sim. Que ele fala com o público. Tem uma série que trata bem isso, é uma série chamada Fleabag. Então, a todo momento, ela tá falando assim com o personagem lá, do nada ela olha pra câmera e faz um gesto, assim, ou fala com a gente. Então, você se sente na cena junto. Mulher Hulk também é uma série que Sim, também... tem várias... Hoje em dia tem bastante, mas é engraçado falar que Machado fazia isso século XX, não sei se é 20 ou 19, então... Mas lá em 1900 ele fazia isso já conversando assim... 1900 é século XX. Perdão. Então, século XX, perfeito, obrigada. Então, ele fala com a gente, fala assim, você, leitor, tá com preconceito, achava que é isso, mas na verdade não é isso, é outra coisa. Então, ele vai falando com a gente e é muito legal. Maurício de Souza também faz isso, com seus quadrinhos da Turma da Mônica. Às vezes, por exemplo, tem um quadrinho que eu li, que o Cebolinha, eu não sei se é o Cebolinha Cascão, que ele batem nele, aí ele voa assim, ele voa pro canto da página, ele, vou ficar escondidinho aqui no canto da página. Não fala pra tal personagem que eu tô aqui, não. Sim, essa interação torna a leitura cada vez mais dinâmica. Então, isso ajuda muito a incentivar que crianças e jovens que estão fora desse mundo leiam mais. Então, isso ajuda em vários quesitos, né? Como eu acho que eu falei no começo, que eu comecei a ler por conta dos meus pais e tudo mais. Isso me ajudou muito na escola. Então, isso me ajudou, acho que, a escrever, em conhecer palavras novas, ter vocabulário. E só foi melhorando, assim, para quando chegou o ensino médio, que eu precisava ter a leitura na minha vida, precisava conversar sobre isso. E me ajudou muito porque eu já tinha esse passado, já tinha essas coisas de antes. Ô, Xandinho, aproveitando esse gancho que ela falou dos pais dela, o pai dela tá aqui. O Eduardo Custódio mandou aqui, parabéns, Xandinho, pela entrevista. E a minha linda Emily, pela abordagem e dica. Amo vocês. Te amo, pai. Obrigada. A gente também te ama. Vamos aproveitar e ler os comentários. Olha, tem bastante gente aqui mandando comentário de dica de livro, viu? Então, por exemplo, vou colocar alguns aqui. Vamos lá.
Tem o Rafael Augusto mandou O Pé de Laranja Lima. Um outro que tem uma criança de protagonista e é lindo. A Bá mandou um livro que acho que é bem legal, é A Droga do Amor, do Pedro Bandeira. Li por causa da escola e me apaixonei. Né? Então tem muita gente mandando mensagens aqui. Opa, peraí que eu me perdi aqui. Tem mais um. Aqui, ó. Indico o livro, o Eduardo Custódio, seu pai, mandou aqui, indica o livro Mais Esperto que o Diabo. Também Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho. Tem muita gente interagindo aqui, mandando mensagem para nós, com dicas de livros. Daqui a pouco, Xande, a gente vai ter que abrir uma abinha aqui ali para poder deixar esses livros tudo pro pessoal ler. Vamos ficar tudo curioso. Com certeza. Bom, mas voltando a... É bom que o Duns lembrou aqui. Voltando a falar de Sherlock Holmes, eu acho que O Cão de Baskerville é ótimo para você desmistificar também. É ótimo para você ler para criança e desmistificar o medo do escuro, o medo do desconhecido. O que você acha, Emily? Eu acho sensacional, né? Perdão. Eu acho sensacional o Sherlock Holmes poder fazer isso. Acho que tanto ele quanto a Agatha Christie até faz muito isso nos livros, de colocar a gente em situações que a gente sempre vai estar pensando que tem alguma coisa monstruosa, algum perigo. Algum elemento sobrenatural. Exatamente, né? E é só a nossa cabeça fazendo cenários. Então, é muito bom para você perceber o quão longe a nossa mente leva a gente, sem a gente saber, assim... das coisas. O desconhecido é um medo que tem em todo mundo ainda. E livros que tratam sobre isso e mostram que você não tá sozinho, você não é o único que fica com medo. É muito legal. Exato. E livros também do Stephen King trazem um pouco disso, né? It, que é o palhaço, que toda criança acho que tem medo de palhaço. Inclusive, eu tenho. Eu tenho medo de palhaço com 23 anos, mas eu não gosto de palhaço. A não ser o Coringa. A gente percebeu no começo que você gostava do Coringa, né? Você até citou ele, assim, muito bom. Então, agora acho que podemos abrir um pouco de espaço para falar sobre quadrinhos, né? Quadrinhos também é uma mídia muito boa para você, principalmente introduzir uma criança, né? Exato. E um quadrinho que eu recomendo muito é... Primeiro, Maurício Souza, que sempre será o primeiro, porque eu sou brasileiro, né? A gente é brasileiro, então sempre o Maurício Souza vem primeiro. Sim. Depois, eu recomendo os quadrinhos da Marvel, da DC, do Superman, essas coisas. E depois, acho que um quadrinho do... Você já ouviu falar de Tintin? Já sim. Acho que Tintin eu já trabalhei, acho que na escola mesmo até. Meu professor falou sobre. E é muito legal porque a gente sempre pensa quadrinho sofre até um preconceito assim, que não é livro de verdade, tem desenho, é só pra criança. E não, tem quadrinhos principalmente pra mais adultos assim. Tem 2 muito bons, que eu já li o outro ainda não, mas tá na minha lista, que é Maus, que trata da Segunda Guerra Mundial de uma forma, assim, com animais, assim, muito legal. E tem Persepolis também, e que é muito bom, e são em quadrinhos e que tratam de assuntos super... que não são de crianças até. Pesados. Exatamente. Por exemplo, tem um quadrinho muito famoso chamado Watchmen, que é muito pesado mesmo. Tem quadrinhos tipo Batman Cavaleiro das Trevas, que é o Batman é um futuro alternativo, que o Batman já tá com 55 anos, aí ele volta ativa como Batman. É muito pesado. Sim. É uma crítica tanto à política dos Estados Unidos, quanto a várias outras coisas. Nossa, é muito pesado. Também tem o quadrinho V de Vingança, que aí é uma crítica ao comunismo, né? Nossa. Tem de tudo. Então, quadrinhos, assim, são livros, sim. Então, se seu filho gosta de quadrinhos, não acho que ele não tá lendo de verdade. É uma literatura super válida e que tem de diversos temas. Então, até hoje, eu nunca fui a maior leitora de quadrinhos. Hoje em dia que eu tô gostando e me interessando um pouquinho mais. Graças a mim, aposto. Sim, não, o Xandinho, ele sempre fala pra mim, você tem que ler isso, e sempre vários quadrinhos divertidos. Eu sempre recomendei pra ela. Exatamente, é muito legal. Inclusive, gente, ela é também uma professora de inglês, então se você quiser que seu filho, ou se você mesmo tem curiosidade pelo inglês, eu recomendo fazer inglês com ela, né, Emily? Muito obrigada, gente. Sim, eu falo inglês, né? Eu aprendi inglês desde pequena.
A leitura também me influenciou, olha, trazendo pro tema, né? Me influenciou muito para ler cada vez mais, ler livros e coisas em inglês. Então, sim, dou aula, eu gosto muito disso. Muito obrigada pela indicação, Xandinho, que bom que nossas aulas a gente sempre fala de livro também. Muito legal. A gente se E diverte. deixa eu te fazer uma pergunta, Xandinho. Sim? Ou melhor, vou fazer pra Emily. Como que é o Xandinho na aula de inglês, Emily? Olha, Ele manda bem, não manda. Não. Você Juro. sabe que pra gente, pra Comic Con, pra gente falar com o pessoal lá, você precisa estar fluente no inglês, Não, hein? mas fala aí, Emily, eu tô bem ou não estou? Pode ser sincero. Gente, sendo bem sincera, opinião de professor agora. O Xandinho vai muito bem nas aulas. Concordo que às vezes a gente começa a falar de livros e filme, a gente perde um pouquinho da aula falando disso. Mas a gente dá volta e volta. Exatamente, sempre trabalhando assim com inglês, ele é muito dedicado, então, gente, um ótimo aluno, Nossa, eu tô até viu? ficando com vergonha. Ó, e eu vou fazer uma pergunta aqui, vou estender pra você, que a pergunta foi pra Emily, mas vou estender pra você também, Xandinho, que veio dos nossos internautas aqui, dos nossos espectadores. Ok. A Valéria dos Santos Custódio fez uma pergunta. Emily, quantos livros você leu entre ano passado e este ano? Quantos livros você já leu? E eu quero saber do Xandinho também. Quantos livros você leu entre o ano passado e esse ano? Ok. Primeiro mandar um beijo, né, Valéria, minha mãe. Beijo, mãe. Beijo, Valéria. Mas, olha, eu não sei, eu não contabilizei. Ano passado foi um ano que eu não li muito, infelizmente, por conta que eu tava estudando bastante para provas e tudo mais. Mas, entre ano passado e esse ano, eu devo ter lido, acho que uns 6 livros, assim, uns 6. Foi uma quantidade menor, eu acho que ano retrasado, 2022, eu li um pouquinho mais. Eu cheguei a 50 livros no ano. Meu Deus. Juro. Nossa. Quantas páginas cada livro? Ai, depende muito. Eu leio livros, assim, maiores, tipo assim, 500, 600 páginas. Misericórdia. Mas tem livros pequenininhos, né, de 100 páginas, 200, assim, então... Agora, se você quiser passar por um livro do Stephen King, o It, a coisa tem 1000 páginas. Enorme, sim. Então tem livros de todo tamanho. Então não precisa começar lendo um livro de 500 páginas. Tem livros pequenininhos que contam uma história incrível e que você vai se divertir tanto quanto uns livros maiores, assim. Eu posso até recomendar A Volta ao Mundo em 80 Dias. É um livro tanto para criança quanto para adulto. Você vai se divertir, você vai dar risada. Nossa, é muito gostoso. Muito legal. Ô, Xandinho, agora é a sua vez. Audiobook também vale, viu? Sim, Quantos com livros certeza. você leu do ano passado até aqui? O ano passado e esse ano até agora? Bom, eu não... Como a Emily disse, eu também não contabilizo, né? Eu só vou lendo. Mais ou mas- menos por cima aí. Não sei, acho que eu posso ter lido... Foi mais de 5? Foi mais de 5. Mais de 10? Não, acho que não tanto. Mas tá ali, entre 5 e 10. Pode pôr uns 20 aí. Uns 20? Eita, olha. Leu bastante coisa, hein? Nas aulas ele sempre falava, assim, que tava lendo algum livro, me indicava, ouvindo audiobook. Muito legal mesmo. Ô, Xandinho, quais foram os livros que você leu? Você consegue Bom, lembrar? livros que eu li... O audiobook também vale, hein? Sim. Tem o Renações Generaizinho, que eu comprei, inclusive, um livro maravilhoso. Eu não entendo como... Nossa, eu queria morar naquele sítio. Eu tô lendo aquele livro, eu queria morar naquele sítio, pelo amor de Deus. Eu leio mais... Eu não leio tanto livro, eu admito. Eu leio mais quadrinhos. Agora, quadrinhos, se você for me falar de quadrinho, eu li quadrinhos com 600 páginas, Nossa. Quanta coisa. 628, com 500. E quadrinho eu leio... Quadrinho eu devoro. lindo. Eu devoro. Sim, quadrinho é muito legal. Eu acho que a entrada de muita gente no mundo, assim, da leitura vai por meio de quadrinhos, porque é uma leitura mais fluida, né? Porque tem imagem, você consegue visualizar mais as coisas. E depois disso, vai passando para outros tipos de livro. Então, até Diário de um Banana, acho que muita gente ou ouviu falar, ou leu. Diário de um Banana é uma excelente entrada para um jovem, para uma criança. Sim, eu gosto bastante. Eu confesso que eu nunca li muito, assim. Vários amigos meus começaram por meio de Diário de um Banana ou livros parecidos. Eu comecei com uma coleção de livros chamada A Seleção. É uma coisa mais de princesa, assim, mas eu achei muito legal. Ai, que lindo. Exatamente, eu achei incrível. Foi a coleção de livros que fez eu me interessar de verdade pela leitura. Depois foi Percy Jackson, que
Inclusive, hoje no Vila Lobos tá tendo uma exposição, vai ser até domingo, então quem gosta desse universo e quiser ir, é muito legal. Foi uma experiência muito boa pra mim. Inclusive eu gostaria de recomendar até um livro, o livro Diário do Chaves. Para você que gosta de Chaves, compre esse livro, o Diário do Chaves. É um livro que conta a história do próprio menino Chaves, do personagem mesmo. Que legal. Desde quando ele chegou à vila até o finalzinho da história. É bem bacana, né? É. Pra quem gosta do Chaves ali Nossa, em animação, é maravilhoso, né? Nossa Essa Senhora, leitura. é maravilhoso. E tem desenhos, e os desenhos são muito bem feitos. Ô, Xandinho, se eu tomar liberdade de fazer uma pergunta aqui, a Mara Veiga mandou uma mensagem pra Emily aqui. O que levou você a querer ser psicóloga? Então, eu tô querendo entrar na faculdade agora, né? Quero fazer psicologia. Eu acho que uma das coisas, inclusive, que mais me deu vontade é porque fala muito de filosofia, sociologia, tem bastante livro, e como eu sempre gostei de ler, é algo que me incentivou bastante. Conversar e conseguir entender as pessoas e tudo isso foi outra coisa que me levou pra essa área. Então, psicologia, pra mim, é do meu coração. Amo muito falar sobre isso, imagina quando for trabalhar com isso. E, enfim, acho que foi basicamente isso que me deu mais vontade de seguir nesse ramo e tentar estudar isso pro resto da minha vida. Bom, o Thiago acabou de me avisar aqui que uma tal de Giovana Souza me fez uma pergunta pra você, Emily. Se você pudesse escolher um livro pra levar pra uma ilha deserta, só um, qual você escolheria? Meu Deus, um livro só? Isso é muito difícil. Eu sei que é complicado, é muito complicado. Vale coleção de livros, gente? Eu não sei, porque é toda uma Acho história. que não. Não, um só. A pergunta é um só. Meu Deus, que livro. Eu acho, gente, sendo totalmente fã de Machado de Assis, eu levaria Dom Casmurro. Levaria porque eu ia conseguir ficar pensando em Dom Casmurro durante todo o tempo na ilha deserta. Ia pensar se traiu ou se não traiu, o que o Machado queria passar. Ia pensar assim, nossa, se o Machado estivesse aqui pra tomar um cafezinho comigo e debater esse livro, eu ia amar. Então, assim, eu acho que Dom Casmurro ou qualquer livro do Machado seria uma ótima escolha pra eu levar e eu leria e relia várias e várias vezes. Ok. E você, Xande, você tem algum livro que você acha que você levaria, assim, pra uma ilha e conseguiria ler várias vezes? É um livro que eu gostei muito. É um livro que o autor se chama Miguel de Cervantes Saavedra. Acho que todo mundo sabe de qual livro eu tô falando. Dom Quixote de la Mancha. Nossa, eu acho sensacional esse livro. Nossa, Dom Quixote é maravilhoso. Muito bom. Eu acho que li na escola Dom Quixote, queria ler uma versão assim mais estendida, né? Porque na escola é um pouquinho mais reduzida. Mas a história de Dom Quixote leva você a imaginar muitas coisas junto com o personagem. Igual a gente falou do Sherlock Holmes, da Agatha Christie, que faz a gente pensar. Dom Quixote também, mas mais pra esse lado da fantasia. É muito legal. E assim, o Dom Quixote, ele até aparece em Sítio do Pica-Pau Amarelo. É sério, ele aparece lá. Meu Deus, eu não sabia disso. Ele aparece nas histórias. E a Dona Benta lê pra eles. E é muito interessante que o Pedrinho faz uma pergunta. Depois que ela termina de ler, ela fala... Dom Quixote... Ele pergunta assim... Vovó, Dom Quixote, ele era louco ou não? Ela fala... meu neto, eu acho que Dom Quixote só via o mundo de uma maneira diferente. Sim, isso é muito bonito. É uma mensagem que fica... de vários livros que a gente lê, que a gente percebe que percepções de mundos de várias pessoas são diferentes. E é muito bonito ver como as pessoas conseguem se conectar do mundo de uma forma que a gente nem imagina. E por meio da leitura, a gente, sem sair do seu quarto, você consegue ver todos esses universos, todas essas percepções. Então, Dom Quixote, ele assim... eu imagino o Dom Quixote como assim... Ele é uma criança que está brincando. E os adultos chatos ficam falando, não brinca disso, não brinca daquilo, não fica brincando daquilo outro. Então, aí ele é uma criança que ele ficou desgostoso. Ele quis uma fantasia, os adultos ficavam puxando toda hora para a realidade. Então, se Dom Quixote queria ser um cavaleiro errante... E ele não tá fazendo mal a ninguém, pelo contrário, ele ajudou muita gente. Sim. Deixa ele ver a fantasia dele. Não está machucando, não está ferindo ninguém. Então, uma mensagem que eu deixo aqui é que se o seu filho
tá no mundo dos quadrinhos, tá no mundo do cinema, tá no mundo dos jogos. Deixa ele não tá machucando ninguém, ele só tá sendo feliz, ele só tá sendo criança. Exatamente, a criatividade, a inspiração vem de coisas desse tipo. Eu acho que um livro também que segue nessa mesma linha de Dom Quixote seria até O Pequeno Príncipe, que maravilhoso. ele, na minha percepção, né, no final, ele imaginou tudo aquilo porque a infância dele sempre tinha adultos que não entendiam. E ele achou um Pequeno Príncipe que fez ele, já adulto, acreditar em tudo novamente, sentir tudo novamente. E eu acho lindo. É um dos livros que eu mais sou apaixonada, de verdade. Eu acho que eu já li pelo menos umas 3 vezes O Pequeno Príncipe e eu não me canso. É uma história incrível e que mexe comigo até hoje. Ele, pra quem não sabe o que a Emily tá falando, é a história de um piloto que cai no meio do deserto. No meio do deserto ele encontra o Pequeno Príncipe. Isso. Só que ele é um piloto adulto. Eu posso dizer uma coisa aqui, gente? Eu vou falar. Um adulto cínico, que não acredita em mais nada, que ele encontra uma criança que faz ele perceber que o mundo ainda tem alegria, que o mundo ainda tem felicidade, que o mundo é muito mais colorido do que pensamos. Exatamente. E a gente vê que a criatividade, a inspiração, tudo isso torna a vida mais leve, né? Então, os livros fazem isso por meio da arte. A arte como um todo faz isso, né? No cinema, no teatro, na literatura. Então, tem sempre algum lugarzinho que você consegue encaixar pra voltar a ter essa inspiração, né? Voltar a ser criança. A arte é maravilhosa. Sim. E o Mago, David, Oi! tem algum comentário aí interessante? Olha, temos muitos comentários interessantes aqui. Vou passar alguns. Primeiro, a Aida Custódio mandou aqui: parabéns, Emily, Xande, que orgulho, vocês são maravilhosos. Mi, além de linda, inteligente, mega educada e meiga. Um beijo pra vocês. Beijo. Ó, a Nersa Brito mandou aqui pra gente: já está acabando? Muito rápido, Xandinho. 1 hora é pouco. Olha o pessoal já pedindo mais de 1 hora de programa, hein? Juro. Olha só como o pessoal tá. Antes de fazer uma última pergunta aqui que mandaram aqui pra Emily, eu vou... o Antônio Bazão Cardoso falou: fala aí, Xandinho, aproveitando a live aí, vamos trocar uma ideia, vamos lançar um livro da história do Mandiocas of Ride. Ok, vamos, só precisamos falar com a equipe, vamos ver se eles aceitam, né? Inclusive temos um membro da equipe aqui hoje, que é meu pai. E aí, pai, você aceita? Ele disse que aceita, gente. Olha só, a Carla Mendes mandou aqui: O Pequeno Príncipe faz parte da minha infância e minha filha leu. Então isso é muito importante também, que Passar a leitura, né, geração de pai por filho, geração, exatamente. exato. O João Pedro Oliveira Pereira mandou: lembrei de O Pequeno Filósofo, mexeu comigo quando eu li, né? Falando acho que um pouco do que mexeu com você quando você leu os livros lá. Exatamente. E a Conhecendo o Brasil mandou aqui: Emily, qual o seu livro de cabeceira? Olha, no momento eu tô lendo um livro de poesia. Então, eu entrei no mundo da poesia esse ano. Foi uma descoberta do ano de 2024. Então, eu tô lendo toda a poesia de um... Gente, eu vou esquecer o nome, eu vou estar devendo pra vocês, mas se eu lembrar, falo pro Xandinho, no próximo episódio ele fala, ok? É toda a poesia de um autor, assim, e são vários poemas muito bonitos. Estou lendo, estou no começo ainda, mas estou gostando bastante, então, é isso. Então, é isso aí, gente. O David, nós ainda temos mais tempo? Temos um tempinho, mas estamos chegando no final, né? Eu acho que a gente tem que agradecer algumas pessoas, não tem? A gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores, a todos que participaram aqui do programa. Foi um programa muito gostoso, leve, descontraído. E assim, eu agradeço também ao meu pai patrocinador, que também está aqui, que sem ele isso aqui não seria possível. Também aos nossos patrocinadores. Desculpa, gente, eu não falo nomes porque se eu falar o nome de um, o outro vai ficar chateado, aí não rola, né? E ele tá passando aí no fundo, né? Atrás de você na tela, tá passando todos os patrocinadores. Então todos vão estar vendo aí eles aí. E a mamãe? Vai agradecer a mamãe também? Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, que foi ela que me incentivou a ler, inclusive ela tá aqui toda envergonhada. Então, foi minha mãe que me incentivou a ler, e eu agradeço muito a ela, e também a Deus, e também ao meu pai, que também sempre me ajuda, sempre está comprando os livros para mim poder ler. E assim, é muito gratificante. A leitura é gratificante, né?
Né, Emily? Sim, demais. Foi muito bom poder falar de livros, é um assunto que eu adoro. Conversaria horas aqui, então muito agradecida pelo convite de falar desse tema, que eu Não, acho eu que agradeço. tão importante, tão bonito e que une muitas pessoas. Enfim, muito obrigada. É muito bom estar aqui. É muito bom. Gente, foi um programa maravilhoso. E assim, eu agradeço também. Eu tenho que agradecer a uma pessoa também. A Gabriele Franca, que sem ela eu não estaria aqui. Eu também gostaria de fazer um agradecimento geral a todos que participaram, aos comentários. Foi ótimo, gente. E acho que é isso. Deu tempo, David? Será que ela consegue deixar uma mensagem pra quem gosta de livros, amantes de livros, Xandinho? Sim, O que você acha? sim. Vamos lá, Emily. Você pode deixar uma mensagem? Eu posso, óbvio. Gente, então, vocês que gostam de livro ou que a partir desse podcast aqui ficaram com vontade de voltar a ler, leitura é incrível, leitura é linda e vocês podem ler em qualquer lugar. Um livro vai sempre te ajudar em um momento que você precisa. Sempre tem um livro por aí esperando você pegar ele e começar a ler. Então, é isso. Eu espero que isso tenha incentivado você a pegar aquele livro que estava deixado de lado um pouco. Enfim, obrigada a meus pais por me incentivarem e vamos continuar nessa caminhada lendo muito por aí pra sempre. E antes de terminar, deixa uma poesia aí. Você consegue lembrar de uma poesia? Meu Deus, Ai, eu acho coloquei que na não, enrascada. muito! Nossa, eu não vou conseguir declamar, gente. Eu vou ficar devendo, assim, pra vocês. Foi o patrocinador que pediu. Vou ficar devendo essa poesia, mas a próxima vez eu declamo uma aqui pra todo mundo, tá bom? E, gente, da minha parte também, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para os pais, para os filhos também, para as crianças em geral. Eu digo, pai, tenha mais paciência com seus filhos, leiam para eles, não deixem eles só jogados no cantinho, só no celular, porque, ou se vocês quiserem deixar eles no celular, deixem, mas botem audiolivros para eles escutarem, mas também leia para uma criança. É um momento muito bom entre pai e filho, entre mãe e filho, né? Sim. Então, essa aqui é a mensagem que eu deixo. Leiam bastante, porque só lendo é que se ganha conhecimento e com conhecimento a gente conquista o mundo. É isso aí, gente. Exatamente. Essa é a mensagem final linda que a gente tem para vocês. Ok, gente. Xandinho, muito obrigado. Tenham um muito obrigado, excelente David. final de semana e até a semana que vem. Pode se ficar à vontade aí, tá? Gente, eu gostaria de dar um pequeno aviso aqui, que a nossa convidada que estaria aqui falando de autismo hoje, ela infelizmente teve um contratempo e ela não pôde vir. Então, a Emily já ia vir no terceiro episódio, eu só pulei ela para um episódio, eu só adiantei o episódio dela. Mas eu vou conversar com essa pessoa que vai falar com a gente sobre autismo, vou ver se ela está pronta para vir aqui. E também eu... Como é que eu posso explicar? Eu vou falar com ela e eu não vou prometer nada para vocês, mas assim, eu vou falar com ela para ver se ela vem pra gente falar de autismo, tá bom? Então tá, gente, um beijão aí para vocês, uma boa noite, um abraço aí para todos e um beijão para todos. Tchau, tchau.